hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma pergunta que me fizeram essa semana. O que é necessário para se tornar um fotógrafo rico? Nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham com fotografia no Brasil, elas são mal remuneradas. Saiu inclusive ano passado uma pesquisa que dizia que a renda média de um fotógrafo no Brasil gira por média de R$ 1.800, o que é uma renda bem baixa, né? Se tu for comparar aí os preços de câmera, lente, R$ 1.800 não paga nem a câmera que você usa aí para fotografar. O que é um fotógrafo rico? Um fotógrafo rico é um fotógrafo que sabe se posicionar no mercado. Ele não fica refém de jogo de preço, ele vive no mar azul, de fato. Ele nada sem concorrência. Eu quero te contar aqui 3 coisas que fazem com que um fotógrafo comum se destaque no mercado, comece a ganhar relevância e mude o seu pensamento, o seu intelecto para te levar para um próximo nível de fotografia. E quando eu falo um próximo nível de fotografia, eu não quero falar que a sua fotografia vai ficar melhor. Isso também vai acontecer, mas não é sobre fotografia, é sobre a sua mente, é sobre a mentalidade de um fotógrafo rico. A primeira coisa que vai fazer com que você se torne um fotógrafo rico é você saber se posicionar no mercado. O que é se posicionar, Felipe? Se posicionar é você entender o seu valor e não cobrar qualquer preço pela sua fotografia. Você tem que entender que você tem um custo para sair de casa, você gasta gasolina, tem diversas coisas que estão embutidas no seu preço e você nem ao menos sabe e você nem ao menos cobra por isso. Então é importante você saber todos os seus custos para que o seu posicionamento no mercado, para que o seu valor seja justo na hora que você for cobrar os seus clientes. Muitas vezes no início, quando eu comecei a fotografar, eu cobrava em torno de R$ 1.000 para fotografar um casamento. Eu me lembro, o primeiro casamento que eu fechei, a noiva, depois de ter fechado comigo, ela me enviou a seguinte mensagem. Ela disse que quase não fechou comigo porque eu cobrei R$ 1.000 dela e a maior parte dos fotógrafos com que ela tinha orçado cobrou em torno de R$ 3.000. Ou seja, o meu trabalho estava muito abaixo do preço de mercado. O que isso significa? Isso fala que você não sabe se posicionar, não sabe cobrar e não sabe vender o seu próprio trabalho e tem que desvalorizar ele tanto porque você, na verdade, não vê o valor em você e você não sabe se posicionar. Vamos lá, então. Eu quero falar com você o que é se posicionar. Se posicionar é você saber cobrar pelo seu trabalho, você entender de todos os custos que tem por trás do seu trabalho, você saber quanto que vale a sua hora. Você tem alguns cálculos, algumas planilhas de Excel que ela vai te dar o valor da sua hora, segundo o tanto que você trabalha, segundo o custo dos seus equipamentos, a depreciação dos mesmos, segundo a depreciação do seu carro, o aluguel da sua casa, a luz, tudo isso está embutido no valor da sua hora, no valor da sua fotografia. Se você não faz esse tipo de cálculo, você não sabe nem mesmo quanto cobrar por um serviço. O posicionamento ele vai além de somente saber os custos também. É importante você se posicionar na hora de falar com os noivos, saber se vestir, andar nos mesmos locais que o público que você está almejando alcançar anda. É importante que você fale a mesma linguagem, que você tenha a mesma unidade de linguagem com essas pessoas. Se você quer alcançar clientes de alto padrão, é importante que você fale a mesma linguagem do que eles. É importante que você ande nos mesmos ambientes que eles, é importante que você tenha os mesmos tipos de práticas celulares. Por exemplo, se você chegar em uma reunião com um cliente e ele está com um iPhone 15 Pro Max e você está com o seu iPhone 8 ou com o seu Moto G, cara, ele vai olhar para você e vai dizer, ixi, não conversa, sabe? Esse tipo de conversa não rola. Esse tipo de cliente, ele quer andar com pessoas que têm um alto padrão, que se valorizam, porque eles se valorizam. E nós atraímos aquilo que nós somos. Se você não se valorizar, você não vai atrair clientes que têm um alto padrão financeiro, porque essas pessoas, elas sabem se valorizar. Então eu quero te dizer, começa a te posicionar. Começa a te valorizar, começa a mudar a forma como você se veste, começa a mudar o linguajar que você fala, começa a te valorizar de fato, sabe? Em todas as áreas da tua vida. Isso vai fazer com que você seja visto e notado por essas pessoas. Então, o posicionamento, ele vai ativar no cérebro da pessoa um gancho de valor. E a pessoa que disputa por preço, ela fica sempre em um lado do cérebro que
tá buscando preço. Sabe aquele cliente que te manda mensagem, você passa o orçamento e ele nunca mais te responde? A noiva diz, eu vou falar com meu marido e depois te respondo, e ela nunca mais volta. Essa pessoa te colocou numa zona de preço. Agora, quando você sabe se posicionar e você mostra para ela o benefício do seu trabalho e você mostra para ela que você é uma pessoa de alto valor e não que somente tem um preço, essa pessoa vai te colocar no cérebro dela em uma zona que chama valorização, do lado direito do cérebro, que são as decisões emocionais. As decisões racionais, ela vai racionalizar você pelo preço. Agora, quando você toca no emocional dela, você está gerando valor para essa pessoa e você está gerando desejo pelo seu trabalho, porque afinal de contas, qual a noiva que não quer que um fotógrafo que saiba contar histórias, que saiba se posicionar e se valorizar? Qual a noiva que não quer que esse fotógrafo fotografe o casamento dela? Quero te contar uma história que fala sobre decisão. Decisão é a segunda característica de um fotógrafo que tem a mentalidade de riqueza. Ela está escrita na Bíblia, talvez você conheça, talvez você não conheça, talvez acredite ou não, indiferente, está escrito lá e ela vai servir de referência pra gente hoje. Na Bíblia existia um cara que chamava Josué. O Josué, ele foi o sucessor do Moisés. Em certa feita, Josué ele se viu diante de uma batalha com todo o povo, contra outro povo. Nessa batalha estava começando a anoitecer. Porém, o Josué, ele era um cara que ele entendia esse princípio da decisão. Ele era o chefe de guerra do povo. Ele que era o comandante. Nesse momento ele entendeu que se anoitecesse, muitos do povo dele morreriam. Ele decidiu que o sol não iria se pôr naquele dia. Então, naquele momento, ele viveu de decisão. E a decisão dele foi: sol, pare. E lá está escrito que o sol parou. O que eu quero te falar é que ele tomou uma decisão que mudou o curso de um povo. E por conta da decisão dele, o povo ganhou a guerra. Eles prosperaram e não morreram. Então eu quero te falar que viver de decisão é literalmente dar um passo de fé, é dar um passo que você não tem condições de cumprir. Então viver de decisão ele vai te custar tudo, mas ele vale a pena e os frutos disso com certeza vão vir. A pessoa que vive de circunstância, ela vai sempre colocar as decisões dela dentro daquela margem de segurança. Só que, cara, você viver dentro dessa margem de segurança, dessa zona confortável, você nunca vai romper, você nunca vai viver o extraordinário. Para você viver o extraordinário, você tem que viver de decisão. Você tem que largar aquilo que é bom para viver o extraordinário. Para você viver o extraordinário, o ingresso dele é o bom. Então, se a tua vida tá boa demais, saiba que a tua vida tá muito confortável e você não tem vivido de decisões. E a terceira característica, a energia que você tem investida no agora. Não é nem no hoje, é no agora. Eu quero te falar que o ontem, ele já passou. 1 minuto atrás já é passado. E o futuro, ele não existe. Ele é só uma ideia. O futuro, ele vai depender do seu agora. O que você está fazendo no agora para gerar o seu futuro. Tem gente que fica ansiosa demais. O que é ansiedade? É excesso de futuro. É você tá com a sua mente lá na frente, pensando no que você tem que fazer no amanhã. E isso toma energia sua do agora. Quem tá lá no futuro ou preso lá no passado, ele não tá plantando no agora. E se você desconectar do futuro e desconectar do passado e plantar no agora, você vai colher lá na frente os frutos da sua plantação de agora. Porém, você tem que, de fato, desconectar. Cortar os pensamentos do amanhã, os pensamentos do passado e focar somente no que você precisa fazer agora. Esse é um dos gatilhos mais poderosos que vai te fazer prosperar como nunca. Você investir 100% da sua energia no agora. O que eu preciso fazer agora? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje que vai me levar para o meu amanhã mais próspero? 1% melhor, ou 2%, ou quem sabe 50% melhor. Eu quero te falar, invista tua energia em uma única coisa agora. Se você pudesse nomear agora uma única coisa que vai te fazer prosperar amanhã, qual seria? Escreve aqui embaixo para mim. O que você precisa fazer hoje para que amanhã você venda mais, você fotografe melhor e você conclua e cumpra os seus objetivos. A mentalidade de um fotógrafo rico, ela vai fazer com que você consiga prosperar em qualquer cenário. Não vai existir pandemia que vai te parar, não vai existir circunstância adversa que vai te parar, porque você entende que todas as coisas são culpa sua e se você é o culpado, você tem que resolver.